Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, em nome da Secretaria da Educação. Sejam todos bem-vindos à nossa aula 27, Formação da Monarquia do Estado Nacional Português. Isso é muito importante porque está relacionado diretamente com o nosso país, Brasil. Enfim, é o reino que vai, inclusive, colonizar essa região América Portuguesa, futuro Brasil. Mas antes eu vou passar para vocês dois recados muito importantes. Vocês antes, todos nós inclusive, né, sou professor de História do sistema também, como diz o outro, nós tínhamos aquele link que era só de presença. Pois bem, agora ele não tem mais. A atividade é ele quem vai te dar a presença. Por isso que é fundamental, é muito importante, galerinha, que vocês façam a atividade. Porque é ela quem vai computar a presença para todos os professores de todas as disciplinas, inclusive. Segundo recado, tão importante quanto, você usa material impresso, você assiste às aulas pelo Aula Paraná, pela TV. Pois bem, nada impede que você também possa, né, conhecer o sistema do Classroom, se tem condições, se pode, se tem acesso, aos poucos, inclusive, quem sabe, migrando. Um não vai inibir o outro, não vai tirar a nota do outro. Seria bacana, uma importância, um momento para você conhecer essa tecnologia do sistema do Classroom do Aula Paraná. Vamos lá? Vamos apresentar para você nossos dois objetivos. Vamos começar nossa aula, dessa aula de hoje da formação de Portugal. Descrever e compreender os processos de formação e consolidação das monarquias e sua principal características com vistas à compreensão das razões da centralização política e as consequências para as sociedades da época e atuais. 2. Reconhecer as especificidades da formação política portuguesa e o contexto da Guerra de Reconquista Ibérica. Professor, mas esse tema não estava na aula passada sobre a formação do Estado espanhol? Pois bem, mas também nós estamos falando da União Ibérica, da Península Ibérica. União Ibérica é outro assunto ainda, que vocês ainda vão estudar. Na Península Ibérica, Portugal também vai precisar passar por um processo de guerra de reconquista, expulsar os árabes da região, e daí nós temos a formação, inclusive, em outra situação, em outra guerra, que nós vamos estudar nessa aula de hoje. Retomando, o que vocês viram comigo, inclusive, na aula passada? Vocês viram a pintura do rei Fernando II de Aragão? Estudamos a localização territorial da Espanha. Não estudamos a política atual, para pedir desculpa até se retirar por questão de tempo. O professor Roberto achou melhor não fazermos esse estudo. A Espanha no passado, Guerra de Reconquistas Espanhola, União Monárquica dos Reinos de Aragão e Castela. Fechamos a aula com formação do Estado Nacional. E agora a gente começa, então, nossa aula de hoje sobre Portugal. É uma problemática para a gente, enfim, conhecer um pouco sobre a história de Portugal. Saberia me dizer do que se trata essa imagem? Vamos lá, vamos analisar com calma, junto comigo. Olha, primeiro que parece que é uma região alta, né? Parece não está num planalto, enfim, uma montanha, uma região alta. Dá para ver que parece que tem um castelo gigante na frente, professor. Tá aparecendo. Professor, isso aqui é uma super muralha? Mas que cidade que tem uma muralha? Que história é essa? Parece aquelas cidades medievais, né, professor? Interessante. E esse castelo? Você saberia dizer também do que se trata essa imagem? Ela vai ser muito importante, inclusive, na nossa aula de hoje. Vamos falar sobre ela. Bacana, porque mistura uma coisa meio medieval, meio árabe. Aí você vê do lado ali uma casa, parece aquelas casas coloniais nordestinas ali, como diz o outro, portuguesa, né? É a mistura mesmo da história com o passado e o presente. Presente, entre aspas, né? Para nós já é passado. É uma vila portuguesa chamada Óbidos, situada na província de Extremadura, Portugal. É uma região habitada desde o Império Romano e descobertas arqueológicas atuais encontraram vestígios de um fórum, termas, aqueles lugares que tomavam banhos públicos, né, na Roma antiga, e outras estruturas romanas. Mas foi em 1148 que os portugueses conquistaram essa vila, que estava dominada pelos árabes, desde o Califado de Omídia em 661. Olha, quase 400 anos, 500 anos nas mãos dos árabes. Destaque para as muralhas, que o professor Roberto comentou, da vila, e o castelo central. A gente fala muito dessas muralhas, né? A gente fica pensando assim, essas características de cidades medievais, né? Feudos, vocês já estudaram esse conteúdo também? Aquelas muralhas gigantes que protegiam toda aquela região. É mais ou menos isso mesmo, essa função de proteção mesmo. Vamos estudar na aula de hoje, localização territorial,
política atual, Portugal no passado, formação do Estado Nacional Português e fechamos com a Guerra de Reconquista Portuguesa e a formação do Estado Nacional. Isso aqui é a bandeira atual de Portugal, né? Aqui no mapa você consegue ver o que é Portugal, né? Fronteira com a Espanha na Península Ibérica. Também é uma península, nós comentamos na aula passada, porque está conectado com o oceano, mas também está conectado com o continente. E se fosse uma ínsula, professor? Está totalmente conectado com o mar. Sabiam disso? Eu de geografia aqui, ó. Portugal no passado. Usamos, inclusive, esse slide para mostrar. O período inicial do Império Romano, a região atual do Portugal era de domínio romano, mas tinha algumas regiões que o Império Romano ainda não tinha conquistado, que estava nas mãos de povos bárbaros, que está nesse verde mais escuro. Povos bárbaros aos olhos dos romanos, povos estrangeiros, né? Visigodos, vai falar. Quem é esse, professor? Ostrogodos, hunos, éruos, vândalos, todos povos germanos dessa região, da Germânia, que o Império Romano não tinha conquistado ainda. E nem conquistou essa região da Germânia, que a mais alta aqui, não. Reino Suevo. Quem é isso aí, professor? Foi um reino germânico que existiu no noroeste da Península Ibérica entre 411 a 585, então está bem naquele contexto de crise, no auge da crise do Império Romano do Ocidente, que vai cair em 476. É um dos primeiros territórios a se separar do Império Romano. Então, em 411, eles se separaram do Império Romano sem ainda ter caído, inclusive. Isso mostra, a gente trabalha tanto esse tema de crise do Império Romano, a gente só fala que em 476 o Império Romano do Ocidente cai e surge um monte de reinos. Mas alguns, inclusive, antes, como esse aqui, o reino Suevo, nessa região que engloba também o que nós chamamos hoje de Portugal. Portugal no passado, eu botei uma mega flecha em 600, para nós não termos dúvida da onde surgiu o povo árabe. Logo após a morte de Maomé em 632, 622, a origem. Né? Logo após a morte do profeta Maomé, do principal religioso, fundador da religião do islamismo, começam os califados, a partir dos chamados chefes políticos locais, famílias importantes, que começa todo um processo de expansão territorial árabe. Olha para onde eles vão. Eles saem dessa região em 632 e começa. 638, 640 eles dominam o Egito. Em 667, Maghreb, essa região, já quase ali chegando próximo de Celta, próximo da Península Ibérica. Entre 667 a 699, a região de Portugal que vai ser dominada por esses califados, né? Por essa expansão árabe. Em 644, eles dominaram a região da Pérsia. E no ano 1000, surgiu o que nós podemos chamar, já estava configurado dessa organização, tínhamos o Califado de Córdoba, de origem árabe, resultado dessa expansão árabe, mas nós já tínhamos um reino de Castela, de Leão, de Navarra, condado de Castela aqui na parte sudeste aqui de Leão, e já é resultado das guerras de reconquista. É com vocês, primeira atividade. De acordo com nossos estudos, apresente a história da presença de outros povos na região onde hoje é Portugal. É com vocês. Caderno em mãos, copiem e respondam. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei? Vamos corrigir juntos? Entre 30 a.C. a 6 depois de Cristo, a região atual de Portugal era de domínio romano, transição entre república e império. Entre o ano de 411 a 585 surgiu o reino suevo, um reino germânico que existiu no noroeste da Península Ibérica, região de Portugal. E em 661, o Califado de Omídia, resultado da expansão árabe, chegou a dominar a região de Portugal e no ano 1000 passou a ser chamado Califado de Córdoba. E aí, vamos agora para o nosso segundo tema, formação do Estado Nacional Português. Terceiro tema, desculpe. Século XI, o nobre Henrique de Borgonha ganhou do rei de Leão e Castela como recompensa por sua participação na luta contra os árabes, uma faixa de terra, o Condado de Portucalense. Vamos resgatar rapidinho, lá naquele Império Bizantino, Carolíngio, desculpe, houve toda aquela organização do Império entre ducados, marcas e condados. Aí está a origem do termo, era uma proposta de tentar, né, organizar a administração de uma região tão grande que foi o Império Carolíngio de Carlos Magno. Vocês já estudaram esse conteúdo, mas só para vocês entenderem o que é um condado, né? Então, uma região onde um conde, já diz o nome, inclusive daí que vem a origem desses títulos nobiliárquicos, né? Duques, digo ducados, marquês, vem de marcas, e assim como de nosso termo, os condes do condado portucalense. Afonso VI de Leão e Castela entrega o condado portucalense a Dom Henrique em 1096. A pintura, uma representação, é bem posterior, mas é só para nós termos uma representação quando, né, Dom Henrique, que vai ser um nome que nós vamos falar muito na nossa aula, recebeu esse território como se fosse uma espécie de um agradecimento pela sua luta por expulsar os árabes da região. O nome Portucale surgiu de um dos reinos suevos do século IV, só para nós entender de onde vem a palavra Portugal, no contexto da crise do Império Romano Ocidental. Então era um porto, a palavra porto, Portucale, e daí surgiu a palavra Portugal. A palavra porto, era um porto, a região de Portucale, ainda da época dos reinos suevos do século IV a.C., depois de Cristo, desculpe. Filho de Dom Henrique, Afonso Henriques continuou a combater os árabes e, ao mesmo tempo, liderou a luta para conquistar a independência do condado. Porque, assim, é um condado, ou seja, ainda está sob um domínio dos reinos de Leão e Castela. Não é Portugal ainda. Esse condado se emancipar do domínio do reino de Leão e Castela, é o que nós podemos chamar do surgimento de um Estado, né, independente, um Estado monárquico português, ou um reino de Portugal. Ainda é um condado. Representação Dom Afonso Henriques, rei de Portugal, entre 1312 e 1325, retrato do Compêndio de Crônica de Aias, Biblioteca Digital Hispânica. Então, assim, o filho do Dom Henrique que recebeu as terras, o Dom Henrique recebeu as terras. O filho dele, Afonso Henriques, ele tem que continuar a combater os árabes nessa região para aumentar o condado de Portucalense, né, do Portucale, e ao mesmo tempo ele ainda tem que conquistar a independência do condado. Ele tem esse objetivo. Não sei se era o principal objetivo, mas vai saber lá, sabe Deus que hora que ele pensou, olha, seria bacana um reino português, por que não? É um condado, podemos emancipar. Lutas, jogos de poder, enfim, tudo entra nessa história. Com vocês, atividade 2, qual a origem do condado de Portucalense? Eu acho uma pergunta bem bacana. Caderno em mãos, copiem, registrem, respondam aí. Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos juntos.
Voltei. Vamos corrigir juntos. No século XI, o nobre Henrique de Borgonha ganhou do rei de Leão e Castela, como recompensa de sua participação na luta contra os árabes, uma faixa de terra, uma super faixa de terra, né? Imagina eu recebendo um pedacinho de terra. O Condado Portucalense. Nome portucalense tem origem do reino suevo no século IV, termo, inclusive, da região ali, de um porto, né? No litoral ali do Oceano Atlântico. Formação do Estado Nacional Português. Houve confronto e disputa pela emancipação do Condado Portucalense. Olha, eu confesso assim, o tema já é um grande desafio para nós, é um tema muito bacana, nós conhecemos um pouco da nossa história, mas o que tem a ver, professor, Brasil? Poxa, tem tudo. Enfim, o reino que colonizou a região da América Portuguesa, atual Brasil, né, a nossa língua, enfim, os costumes, tem muita questão relacionada a isso, a entendermos a origem de Portugal. Por isso que nós estamos estudando esse conteúdo, inclusive. Mas eu confesso que, em geral, os livros de história têm ali, como diz o outro, uma página, eu fiz joinha quando achei uma página. Onde eu quero chegar? Que eu tive que fazer toda uma pesquisa na internet, aprendam, enfim, se aventurem também, mas tendo todo um cuidado metodológico, um olhar sobre, chamado principalmente esses sites, né, de história. Mas será que confronte, faça como o professor Roberto faz, pega um site com outro, olha, mas um falou uma coisa, o outro diz outra, vamos achar uma outra fonte, vamos pensar um pouco mais. Enfim, a internet está aí, veio para nos ajudar, mas é bacana nós termos esse olhar, esse cuidado com as fontes da onde nós tiramos informações, tudo bem? Nessa história, eu fazendo essas confrontações, enfim, o que eu tinha de livro e o que eu precisava com imagens, principalmente, para trazer para a nossa aula, encontrava muitas coisas que não batiam realmente. E em uma dessas situações, tive uma das batalhas chamada de São Mamed, de 1127. Parecia que era uma situação assim, extremamente romantizada, que o Afonso Henrique ficou preso dentro de um castelo e eles conseguiram com muita força lutar contra as forças das tropas de Leão e Castela e derrotaram os soldados. Aí depois eu procurei uma outra fonte, não tinha nada disso, simplesmente chegou, como diz o outro mensageiro, pô, aí dá para a gente negociar, e, pô, aqui está o conde, né, do Condado Portucalense. Pega mal vocês estarem cercando enfim, né, da Batalha de São Domingos, pega mal vocês estarem cercando o castelo aqui, vamos negociar uma espécie de, não é uma rendição, mas uma negociação, uma aliança política, a gente aceita, então continua sendo um condado de Leão e Castela, não vamos se emancipar. Então eu acho bacana nós entendermos as duas fontes. Nessas brincadeiras eu pesquisei, inclusive, fontes oficiais, né, da região de Portugal, para entendermos a história. É muito bacana você pegar aqui instituições de Portugal falando sobre a sua história. Eu tive essa curiosidade de entender o que eles falam sobre eles, assim, sabe? É bacana ver isso. Aconteceu uma coisa semelhante em outras aulas comigo sobre a história do Japão também. Foi muito interessante. Façam isso, sempre com muito olhar sobre a história que você está pesquisando. Não pegue tudo que está na internet como verdade, pelo amor de Deus. Isso é um perigo. Vamos lá? E quando tropas do rei espanhol Afonso VII, de Leão e Castela, invadiram o condado e cercaram o castelo de Mamed, onde se encontrava Dom Afonso Henriques. Castelo de Guimarães, onde se encontrava Dom Afonso na Batalha de Mamed, formação do Estado Nacional Português. Lembraram, né? Em 1139, Dom Afonso Henriques rompeu com o reino de Leão e Castela e proclamou a independência do condado, fundando assim o reino de Portugal. Aí que tá, é isso que eu trouxe para você essa discussão. Numa fonte eu realmente encontrei que houve um combate, uma batalha, e eles conseguiram vencer. Na outra eu vi outra fonte dizendo que houve uma negociação, né? Inclusive uma espécie de um pagamento, uma espécie de uma indenização para os reinos de Leão e Castela aceitar e reconhecer a independência de Portugal, ou do condado, né, de Portucalense. O que é verdade? O que não é verdade? São o termo que nós utilizamos na história, verdades absolutas, as verdades. Não existe uma verdade absoluta, né? E sim o termo, né, históricas, né? Verdades históricas. A questão está na interpretação. Quem escreveu, qual o objetivo dele, queria valorizar o que nessa história. Enfim, mas o que é fato? Em 1139, Dom Afonso Henriques consegue romper com o reino de Leão e Castela. Seja pela diplomacia, seja pela batalha, não é esse o ponto, e sim o fato.
É proclamada a independência do condado, a formação do reino de Portucalense, 1139, que nós podemos cravar a origem do reino de Portugal. O primeiro rei de Portugal e deu o início à dinastia de Borgonha, o Afonso Henriques, né? O filho de Henrique. Primeira bandeira de Portugal, a de Afonso Henriques. Com vocês, peguei uma explicação bem bacana, dá para vocês trabalhar legal. Como foi o processo de independência de Portugal? Vamos ver quem ficou bem atento a essa minha explicação. Dá para vocês trazerem as duas questões. Olha, existia a versão da batalha, a questão da diplomacia, de um acordo, né? Mas o fato que nós apresentamos, a data, o nome, o lugar e até inclusive aquela batalha de São Mamede. Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos juntos. Com vocês!
Vamos lá, voltei de novo. Ou novamente, desculpe a redundância. Vamos corrigir juntos essa. Houve o confronto e disputa pela emancipação do condado portucalense em 1139. Então são fatos, isso é um fato, não tem como mudar a data, o nome dele, Dom Afonso Henriques, rompe com o reino de Leão e Castela e proclama a independência do condado, fundando assim o reino de Portugal. Afonso Henriques passa a ser o primeiro rei, né, de Portugal e dando início a uma dinastia de Borgonha. É isso que nós estamos colocando. Isso é um fato histórico. Agora, a versão, como que nós podemos trabalhar o tema, o que uma fonte diz e a outra também pode trabalhar, aí é uma questão de nós confrontarmos as fontes históricas, da onde que nós tiramos essa história, né? Guerra de Reconquista Portuguesa. Vamos para o nosso quarto tema. Os reis dessa dinastia continuaram lutando contra os árabes. Então, Afonso Henriques, ele declara a independência, ele consegue romper com o reino de Leão e Castela, de um condado se torna um reino de portucalense. Mas e aí? Continua ainda a luta contra os árabes, porque tem que expandir aquele território e expulsar totalmente os árabes da região da União Ibérica. Desculpe de novo, Península Ibérica. A União Ibérica vocês ainda vão estudar para frente. Eu estou com 2 vezes esse ato falho já. Os reis dessas dinastias continuam a luta contra os árabes. Em 1249, incorporaram as terras do Algarve, na região sul do Reino de Portugal. Completou-se assim a formação do Reino de Portugal, em 1249. Olhe lá, foi em 1139, praticamente 110 anos depois, eles conseguem expulsar totalmente, pelo menos daquela região, os árabes, para daí sim formar o que nós temos hoje, o Reino de Portugal. Representação das guerras de reconquista portuguesa, Batalha de Ourique, tropas de Dom Afonso contra os árabes, nós vimos de Dom Afonso, primeiro rei, Genealogia dos Reis de Portugal, originalmente publicada em Portugal, Lisboa. É uma representação, é uma pintura, é um desenho representando as guerras de reconquista portuguesa. Rapidinho aqui, é que nós pensarmos assim, poxa vida, praticamente quase que o primeiro reino, né, de formação, um Estado monárquico moderno, atual, né, um modelo de Estado monárquico que nós entendemos, o Reino de Portugal. Em 1249, nós vimos que Espanha vai demorar um pouco mais, lá pelo século XV. Vocês já estudaram outras formações da França e da Inglaterra. Se nós pensarmos também outras regiões, outros estados monárquicos ou estados modernos da Europa, a Itália, a Alemanha, 1871, muito posteriormente, nós começamos a entender que, na verdade, o que a gente entende como um reino de Portugal vem muito antes dessa concepção nossa hoje de países modernos e tudo mais, né? Só para uma rápida fala aqui sobre isso. Já comentamos sobre a Batalha de Ourique. Aqui eu acho, poxa, fundamental, agradecimento, inclusive, à técnica Camila, que deu aquele insight bacana para nós utilizarmos uma referência do Boulos. Aqui, ó, novamente, século XI, Leão, Navarra e Aragão, Castela. Ó, eles estão com um mega califado de Córdoba ainda nessa região no século XI. Século XII continua as guerras, e é guerra, nós estamos falando de soldados medievais lutando, expulsando os árabes em combates, né? Eles vencem, já é outro reino, inclusive a Almorávida. Depois, o califado de Almohada, no século XIII, olha lá, Algarve, ainda era uma região ainda árabe, mas daí vai ser dominada no século XIII, que nós acabamos de estudar. E no século XV, Portugal já está formada, né? Mas Castela ainda tinha Granada ainda para dominar. Mapa destacando o território de Algarve, ao sudoeste do território europeu. Olha, bem no sul mesmo, né? De Portugal. No sul mesmo, assim, ó, parte baixa. E por que, professor, a gente sempre ouvia, o Reino de Portugal e Algarve? Parece que era um território independente. Não somente, eu encontrei em outras questões, inclusive dentro da Espanha, regiões, e acreditem, cidades autônomas. É como se está dentro da Espanha, tem toda uma questão legislativa espanhola dentro, mas eles têm uma espécie de uma autonomia, características culturais próprias deles, né? Nós não temos, pelo menos no Brasil, nada parecido. Dom Afonso Henriques, estátua comemorativa da Batalha de Ouriques, bem naquele estilo medieval mesmo, né, galera? Né? Aquele elmo,
aquele capacete, a espada, uma característica bem medieval mesmo. Copie seu caderno e responda, no contexto das guerras de reconquista, como ocorreu a anexação de Algarves? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei, e agora pela última vez. Vamos corrigir junto com vocês Guerra de Reconquista. Após a independência do Condado de Portucalense, os reis dessa dinastia continuaram lutando contra os árabes em 1249. Incorporaram as terras do Algarve na região sul, completando-se assim a formação do Reino de Portugal. Vamos responder junto? Fazer junto com vocês, sabe? Gostaram daquela aula 26 lá da Espanha? Vamos ver se vocês vão mandar bem. Eu tenho certeza que vocês vão mandar bem. O poder telecinético vai junto com vocês nessa aí. Vamos responder juntos então, galerinha, do 7º ano. No século XI, um nobre ganhou, eu também queria, do rei de Leão e Castela como recompensa por sua participação na luta contra os árabes. Uma faixa de terra. O condado portucalense. Qual é o nome desse cara, hein? Ou melhor, qual é o nome desse nobre? Letra A é o Henrique de Borgonha. Letra B é o Otávio de Castela. Gostei do nome. Letra C, o Roberto de Coimbra. Letra C, claro, o César de Roma. Letra A, B, C ou D. Letra? Muito bem, galerinha. Letra A, Henrique de Borgonha. Vocês estão mandando muito bem, parabéns. Próximo quiz aqui, vamos junto comigo. Número 6, o filho de Henrique de Borgonha continuou, ele mesmo, né? Continuou o processo de independência do Reino de Portugal, que se efetivou em, letra A, em 1453, com a união entre os reis espanhóis. Opa, essa aqui está mais difícil para vocês, vamos ver se vocês estão bem atentos. Letra B, se efetivou em 1139, quando Afonso de Henriques rompeu com o Reino de Leão e Castela. Letra C, se efetivou em 1263, com a vitória contra os mouros. Ou letra D, se efetivou em 1500 com a colonização do... Nossa, eu entro nessa câmera, eu paro no sofá junto com você nessa, cara. Letra A, B, C ou D? Eu falei que essa está mais engendrada, hein? Vamos ver quem está bem atento. A, B, C ou D? Letra... Muito bem, acertou de novo. Letra B, 1139, quando Afonso de Henriques rompe com o Reino de Leão e Castela. Parabéns, galerinha. Mandaram, supimpa. Vocês fecharam comigo essa aula. Localização territorial, política atual, Portugal no passado, formação do Estado Nacional Português e fechamos as guerras de reconquistas portuguesas. Eu ia falar espanhol, porque tá no contexto, né, galerinha? Referências que utilizamos, só agradecimento a todos vocês que estiveram junto comigo nessa aí. Dizer que, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho comigo, assim como estou aprendendo muito com todos vocês aí. Um abração, todos os alunos do 7º ano, todo esse nosso Paranazão aí, de Guaíra, Pato Branco, de Foz do Iguaçu a Paranaguá, fechamos os 4 cantos. Foco no estudo, galerinha. Força, um pouquinho de fé não faz mal a ninguém. Até a próxima, valeu!